Este vídeo contém conteúdo perturbador e comovente. Por favor, prossiga com cautela. Acho que ele caiu do sofá, disse ela. Mas nada nas lesões do bebê coincidia com essa história. As contusões, as fraturas no crânio, as hemorragias internas, tudo apontava para outra verdade. Uma verdade muito mais sombria. À primeira vista, parecia uma história de esperança. Uma mulher que não podia ter filhos, finalmente conseguia adotar. Um bebê que recebia uma segunda oportunidade de vida. Uma família finalmente completa. Mas atrás das portas fechadas de uma casa em Barrow-in-Furness, Inglaterra, o que se desenrolou foi um pesadelo que ninguém podia ter previsto. Ou talvez, um que o sistema deveria ter previsto. A mulher que lutou tanto para adotar um bebê acabou por ser a mesma que lhe tirou a vida. Um bebê chamado Leyland James Corkill, com apenas 13 meses de idade, cujos gritos por ajuda foram silenciados para sempre no dia 6 de janeiro de 2021. Hoje, vou contar-lhe uma história que despedaçou uma comunidade, expôs falhas graves no sistema e deixou uma mãe biológica a chorar o filho que nunca teve a oportunidade de criar. Uma história que começou com esperança e terminou em horror. Comecemos pelo pequeno menino cujo nome merece ser lembrado. Leyland James Corkill nasceu a 21 de dezembro de 2019, em Cumbria, Inglaterra, um bebê de inverno, que chegou poucos dias antes do Natal. Desde o início, quem o conheceu falava da sua luz, da sua presença doce e do sorriso contagiante. Tinha olhos grandes e brilhantes, cheios de curiosidade e calor. Era o tipo de bebê que fazia qualquer pessoa parar por um instante, que cativava com o peso suave do seu olhar e com a energia inocente que enchia cada espaço por onde passava. A sua passagem por este mundo foi breve, apenas 1 ano e alguns dias preciosos, mas nesse curto espaço de tempo, Leyland tocou mais vidas do que muitos ao longo de uma vida inteira. Era uma criança alegre, rápida a sorrir e sempre pronta para um colo. Charlotte Day, a primeira mulher que cuidou dele durante a infância, recorda-se de como ele era animado e atento. Mesmo depois de uma cirurgia ao sistema digestivo, recuperou rapidamente, começou a ganhar peso, a sentar-se e a atingir os seus marcos de desenvolvimento com uma determinação silenciosa que enchia de orgulho todos à sua volta. Há fotografias, dezenas delas, tiradas durante as visitas supervisionadas com a sua mãe biológica, Laura Corkill. Nessas imagens, Leyland sorri nos braços da mãe. As suas pequenas mãos tocam-lhe o rosto, e ela retribui com um sorriso aberto, mergulhada na ternura de ter o filho nos braços. 4 vezes por semana, durante 1h30 por visita, Laura aproveitava cada segundo como se fosse o último. Uma fotografia em particular destaca-se. Leyland com um baby grow azul claro, as bochechas coradas, adormecido com serenidade sobre o ombro da mãe. Seria a última fotografia tirada dos dois juntos. Leyland nunca aprendeu a andar. Nunca disse mamã, mas viveu, sorriu, foi amado e merecia muito mais. Para compreendermos como Leyland James Corkill acabou na casa da família Castle, é preciso recuar no tempo, até 2 mulheres muito diferentes, ambas chamadas Laura. A primeira era Laura Corkill, a mãe biológica de Leyland. A sua vida tinha sido marcada por violência e dificuldades. Anos antes do nascimento do filho, ela suportou uma relação tóxica e abusiva. Quando finalmente teve coragem para pedir ajuda aos serviços sociais para afastarem o companheiro violento de casa, a resposta não foi a proteção que esperava, mas sim a retirada dos seus filhos. Essa decisão destruiu-a. O seu mundo desmoronou. Mas quando descobriu que estava grávida de Leyland, Laura viu ali uma oportunidade de redenção, a hipótese de ser a mãe que nunca a deixaram ser. Decorou o quarto do bebê com as próprias mãos, escolheu o nome muito antes do nascimento e envolveu-se em grupos de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica.
Com 22 semanas de gravidez, conheceu a primeira assistente social, que lhe garantiu que não havia motivo para que o bebê não ficasse com ela. Mas essa esperança durou pouco. Apenas 48 horas após o parto, uma assistente social surgiu ao lado do berço e levou Leyland embora. A segunda mulher chamava-se Laura Castle. Vivia em Barrow-in-Furness com o marido, Scott. Não podia ter filhos. A dor da infertilidade pesava-lhe na alma, e a adoção parecia ser o único caminho para construir a família com que sempre sonhara. Passaram em todas as etapas: entrevistas, inspeções domiciliárias, avaliações psicológicas. No papel, eram candidatos ideais. Em agosto de 2020, Leyland foi entregue ao casal como parte de um processo de adoção. Os serviços sociais mantinham ainda uma tutela temporária, com a decisão final sobre a guarda permanente pendente. Era suposto ser um período experimental, mas mesmo nesses primeiros meses, algo não estava bem. Laura Castle confessava, por vezes em mensagens privadas, outras vezes a assistentes sociais, que não sentia qualquer ligação com o bebê. O choro constante deixava-a irritada. Chamava-lhe nomes: gordo, preguiçoso, filho do diabo. Gritava com ele, sacudia-o e tentava educá-lo da única forma que conhecia, com violência, e apesar de todos os sinais de alarme, o sistema seguiu em frente. Os Castle puderam continuar com Leyland, enquanto a mulher que lhe deu à luz, que o abraçava em cada visita supervisionada, que o amava profundamente, foi aconselhada a seguir com a sua vida. No Natal de 2020, os Castle continuavam a ter dificuldades, mas ninguém interveio, e a 6 de janeiro de 2021, a criança que prometeram proteger deu o seu último suspiro. Era um pouco mais de 6 da manhã no dia 6 de janeiro de 2021. Scott Castle tinha acabado de chegar à casa depois de um turno noturno e foi diretamente para a cama. 2 horas depois, acordou sobressaltado com a voz aflita da mulher, Laura, à porta do quarto. O bebê caiu do sofá. No andar de baixo, o pequeno Leyland, com apenas 13 meses, jazia inconsciente. Respirava com dificuldade. O corpo, mole, sem reação, sem movimento, sem vida visível. O primeiro instinto de Laura não foi ligar para uma ambulância. Tentou prestar primeiros socorros sozinha e esperou. Só às 8h30, mais de 2 horas depois, é que finalmente ligou para o 999 e comunicou que a criança estava em estado crítico. Leyland foi transportado de urgência para o Hospital Infantil Alder Hey, em Liverpool. Os médicos ficaram chocados com o que encontraram. Lesões extensas e devastadoras. Havia inchaço e hemorragias cerebrais, traumas na coluna e hematomas por todo o corpo. A equipa médica fez tudo o que podia, mas no dia seguinte, Leyland partiu, poucas semanas depois de celebrar o seu primeiro aniversário. A explicação inicial de Laura Castle de que Leyland tinha caído do sofá não convenceu. As lesões eram demasiado graves. Os médicos compararam a força envolvida à de um acidente de viação a alta velocidade, ou a um abalo violento contra uma superfície dura. Havia sinais evidentes de maus-tratos anteriores, marcas no rosto e nas orelhas, ferimentos à volta da boca provocados por alimentação forçada com o biberão e lesões internas que jamais poderiam ter sido causadas por uma simples queda. Perante o interrogatório, Laura acabou por confessar. Disse que tinha sacudido Leyland com força, numa tentativa desesperada de o calar. Afirmou que a cabeça dele bateu acidentalmente no apoio do sofá. Disse que perdeu o controle, que estava cansada, sobrecarregada e que não tinha intenção de o magoar. Mas as provas contavam uma história bem diferente. Mensagens recuperadas do seu telemóvel mostravam um padrão perturbador. Durante meses, Laura queixara-se de Leyland com rancor. Chamava-o de insuportável, de impossível de amar. Admitia bater-lhe, puxá-lo com força,
desejar que se calasse de vez. Scott Castle, embora não tenha estado diretamente envolvido na agressão fatal, foi cúmplice no silêncio. Lera todas aquelas mensagens e respondeu com piadas mórbidas. Uma vez até escreveu: "Dá-lhe uma chapada a sério", seguido de um emoji a rir. Mas nunca fez nada, nunca interveio. E quando mais importava, não estava lá. Quando a verdade veio finalmente ao de cima, já era demasiado tarde. Desde o momento em que os paramédicos chegaram à casa, surgiram dúvidas em relação à versão dos factos apresentada por Laura Castle. As lesões simplesmente não batiam certo. Uma queda de um sofá não podia explicar o nível de trauma observado. Um trauma que os peritos descreveriam mais tarde como típico da síndrome do bebê sacudido, ou de um impacto violento com um objeto duro. A autópsia confirmou os piores receios dos médicos. Leyland James sofrera inchaço cerebral grave, hemorragias internas, danos na espinal medula e ferimentos abdominais. Havia múltiplas equimoses, algumas recentes, outras mais antigas. Era evidente que se tratava de agressões repetidas. Os inspetores rapidamente analisaram os dados digitais do casal. As mensagens trocadas entre Laura e Scott traçavam um retrato arrepiante. Laura referia-se ao bebê com palavras que nenhuma criança deveria ouvir. Admitia bater-lhe, sacudi-lo e falava sem pudor da frustração que sentia com o choro dele. Embora Scott não estivesse presente no momento final, sabia dos acessos de fúria da mulher e, em vez de intervir, oferecia consolo vazio e, por vezes, até incentivos perigosos. O abuso não era segredo entre eles. Durante os interrogatórios oficiais, Laura Castle manteve inicialmente a mesma história, que Leyland tinha apenas caído, mas sob pressão crescente mudou a versão. Admitiu que o tinha sacudido, que a cabeça dele bateu no sofá e que entrou em pânico. Insistiu que nunca teve intenção de o matar. Foi formalmente acusada de homicídio por negligência e de maus tratos infantis. Scott Castle, embora não tenha sido acusado, foi investigado pelo seu papel como facilitador do abuso. A sua passividade gerou indignação pública. O julgamento começou em 2022. Peritos forenses descreveram a força necessária para causar aquelas lesões. Um deles afirmou que o trauma só poderia ter ocorrido com sacudidelas violentas e impacto contra uma superfície dura. As lesões não poderiam ser acidentais. A mãe biológica de Leyland, Laura Corkill, testemunhou em lágrimas. Falou do sorriso do filho, das visitas supervisionadas e de como lhe tinham garantido que ele estaria seguro. Chamou a assassina de monstro e criticou duramente os serviços sociais, que prometeram proteção, mas colocaram o seu bebê em perigo. No dia 25 de maio de 2022, Laura Castle foi considerada culpada de homicídio por negligência e abuso infantil. Foi condenada à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional ao fim de 18 anos. Scott Castle não foi acusado, mas saiu do tribunal em desgraça. Tinha assistido aos sinais de alerta e escolheu não fazer nada. A reação pública à morte de Leyland James Corkill foi imediata, generalizada e carregada de dor e revolta. Por todo o Reino Unido, pais, assistentes sociais e defensores dos direitos das crianças expressaram horror perante os detalhes revelados em tribunal. O facto de um bebê ter sido colocado numa casa onde já existiam registros de distanciamento emocional, sinais de alerta e abuso físico, levantou uma pergunta única e perturbadora. Como foi isto possível? Os serviços sociais ficaram sob os holofotes. O Conselho do Condado de Cumbria, responsável por supervisionar a colocação de Leyland, foi alvo de críticas ferozes. Investigações internas revelaram que Laura Castle já tinha admitido, durante o processo de adoção, que sentia dificuldade em criar laços com o bebê. Assistentes sociais tinham levantado preocupações. Havia alertas claros.
Mas o processo continuou. Ninguém agiu a tempo. Ninguém o retirou de lá. Martin Birch, diretor do Departamento de Crianças e Famílias do Conselho de Cumberland, reconheceu publicamente: foram cometidos erros, foram retiradas lições. Mas para muitos, esse reconhecimento chegou demasiado tarde. Uma vida já tinha sido perdida. Laura Corkill, mãe biológica de Leyland, falou em entrevistas e em tribunal, exigindo justiça. Disseram-lhe repetidamente que o seu filho estaria seguro, que a adoção seria o melhor para ele. Agora, vive com a cruel ironia de saber que ela, considerada incapaz de cuidar dele, poderia ter sido a sua única verdadeira protetora. Se ele tivesse sido autorizado a voltar para mim, disse ela, ainda estaria vivo. A onda de luto estendeu-se também a quem cuidou de Leyland nos seus primeiros meses. Charlotte Day, a mãe de acolhimento que o amou como filho, descreveu o desgosto profundo que sentia. Admitiu que esta tragédia abalou a sua confiança no sistema que sempre acreditou servir. Ele era um bebê doce, disse, tentando conter as lágrimas. Tudo o que precisava era de ser amado. Organizações e ativistas mobilizaram-se em torno do caso, exigindo reformas nos critérios de avaliação da adoção. O caso tornou-se um símbolo, não só da crueldade individual, mas de uma falha sistêmica. E assim, enquanto o pequeno caixão de Leyland descia à terra, junto a uma lápide gravada com as palavras "Partiste, mas nunca serás esquecido", começava a nascer um movimento, alimentado pela revolta, pela dor e pela esperança desesperada de que nenhuma outra criança tenha de sofrer o mesmo destino. O que faria se visse os sinais, mas ninguém mais parecesse agir? O que diria se o sistema lhe pedisse confiança, mas o seu instinto dissesse o contrário? Leyland James Corkill tinha pouco mais de 1 ano. Nunca aprendeu a falar, nunca teve a oportunidade de correr ou rir com amigos na escola. Não teve um segundo aniversário, não teve a oportunidade de crescer. O que teve, em vez disso, foi uma casa que o traiu, um sistema que o ignorou e uma manhã final que nunca deveria ter acontecido. A sua morte não é apenas uma tragédia, é um alerta. Temos de ouvir os sinais de aviso, temos de exigir mais dos sistemas que afirmam proteger. E temos de recordar que o amor verdadeiro, não é algo que se diz, é algo que se demonstra todos os dias com ações. Para os cuidadores que o amaram nos primeiros meses, para a mãe que nunca deixou de esperar o seu regresso, e para cada criança que ainda vive na sombra de sistemas falhados. Esta história é para eles. O nome de Leyland está agora gravado numa lápide onde se lê: "Partiste, mas nunca serás esquecido". Vamos garantir que isso seja verdade. Vamos dizer o seu nome. Vamos contar a sua história. Vamos lutar por todas as crianças que ainda não têm voz para se defender. Porque a única coisa pior do que a morte de uma criança é ninguém aprender com ela. Obrigado por ouvir. Se esta história tocou o seu coração, partilhe-a. Que o mundo se lembre de Leyland James Corkill, não por como morreu, mas por quanto a sua vida significou.